Fala aí pessoal, como vocês estão? Tranquilos? Espero que vocês todos estejam maravilhosamente bem. E hoje eu quero abordar um assunto bem polêmico. Não sei se é polêmico, mas é algo que acontece bastante e que às vezes a gente nem percebe. Eu quero que você tenha essa consciência sobre isso, sabe? Não tô enxergando nada, tirei o óculos aqui para não ficar o reflexo, mas enfim. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de superproteção, sabe? E como é importante você estar se divorciando da sua mamãe. A ideia do canal sempre, né, é eu falar algo voltado para ambos os sexos, tanto masculino ou feminino. Mas é óbvio que vai ter momentos que eu vou falar mais voltado para homem. Por quê? Porque eu sou homem. Então, mas eu quero que você, mulher que me assiste, me ouve no podcast, qualquer coisa, lembrando que a gente vai voltar com o podcast, então qualquer coisa é só clicar no link da descrição ali que vai ter o nosso podcast. Mas eu quero que você, mulher, tenha a capacidade de raciocinar sobre isso e simplesmente pegar essas ideias que eu trago e tentar meio que traduzir, vamos dizer assim, para sua realidade, sabe? É igual, por exemplo, sei lá, eu estou falando sobre ganhar dinheiro e eu falo sobre, sei lá, fazer gestão de 10 mil reais. Você pega e simplesmente, em vez de, não ganho 10 mil reais, pô, coloca na sua realidade, sabe? Enfim, por que que eu estou falando sobre essa questão da superproteção de se divorciar da sua mamãe? Eu li um livro chamado 12 Regras para a Vida, que é o do Jordan Peterson. Eu ia falar Peter Jordan. Jordan Peterson. E ele falava das 12 regras e tudo mais. Eu ainda vou fazer uma sequência de vídeos sobre as 12 regras, aplicando pra vida, sabe? Então, se você quer saber mais sobre isso, deixa um comentário, me fala se você quer saber sobre esse vídeo ou não. Enfim, e uma das regras que ele conta, eu não lembro que regra que é, mas eu lembro que ele conta uma parte assim, que ele sempre coloca uma história da vida ou alguma coisa assim, ele traz uma base bem ampla assim para poder sustentar o argumento dele. Não é só, porque essa é a regra, foda-se, enfim. Ele chega e ele fala que ele tava um dia alguma coisa na escola e ele arranjou treta lá. E aí os meninos foram bater nele e ele tava lá lutando com eles, apanhando. E aí parece que a mãe dele viu e a mãe dele pegou, virou as costas e deixou ele lá, tá ligado? E ele falou que, porra, na hora ele sentiu mal pra caralho, porque quando ele viu a mãe dele, ele achou que a mãe dele ia ser a super protetora, ia chegar lá, ia, né, bater nos moleques, sei lá, afastar todo mundo e deixar ele fazer as coisas dele. E ele ia se sentir fodão porque, né, a mãe dele protegeu ele. Mas a mãe dele simplesmente virou e foi embora. E na época lá, ele não entendeu. Mas quando ele ficou mais velho, ele conseguiu entender, sabe? De que a mãe dele pegou. Não foi uma coisa fácil pra ela. Ela pegou toda esse lado. Como eu posso dizer? Esse lado materno, né? E de proteção. E, porra, deve ter sido muito difícil pra ela simplesmente ter virado as costas assim pro filho dela e ir embora, sabe? E aí ele fala que isso foi bom porque ele conseguiu pensar de uma forma diferente para poder se proteger ou ver que tem momentos que não vai ter uma pessoa ali para te proteger, é você e você, tá ligado? E eu vejo que isso daí é um problema muito grande é, dos nossos pais. Eu falo isso por experiência própria, onde nossos pais nos protegem muito e acabam não percebendo que eles estão deixando de nos deixar preparados para a vida, sabe? Você vira tão filhinho da mamãe, ou filhinha da mamãe, do papai, que você não tem capacidade de fazer nada sozinha ou sozinho. Você não tem capacidade de fazer nada. Porque você. Tudo os seus pais colocam medo ou os seus pais vão e resolvem pra você e você não pensa, tá ligado? Você não simplesmente não faz nada. E isso me trazendo algumas experiências minhas assim. A minha mãe nunca deixou eu, por exemplo, subir em muro. Eu não sei subir em muro. Eu não sei andar de bike, porque ela me protegia muito sobre essa questão de andar de bike. Porque ela não queria que eu me machucasse. Só que se machucar, se fuder, faz parte do processo, sabe? Não é simplesmente uma, uma coisa ruim, sabe?
Tipo, óbvio que é ruim porque dói, mas não é uma coisa ruim. Então, a minha família, muitas das vezes também, não deixava a minha sobrinha, a minha sobrinha não, a minha prima, né, pegar ônibus. Ela não sabe fazer as coisas assim. Ela precisa de um carro, ela precisa de um Uber, sabe? Ela não consegue se virar com um ônibus. Ela não consegue sair sozinha à noite. Tudo bem, eu sei que tem toda uma questão muito mais profunda sobre mulheres saírem à noite sozinhas. Mas você entende que isso também cria um medo maior, sabe? Tipo, vai ter momentos que ela vai precisar e ela não vai conseguir por conta dessas travas que os pais colocaram dela não conseguir se virar, tá ligado? E eu, por exemplo, né, como eu falei, eu não conseguia fazer nada. Eu tenho sorte de que eu sempre peguei e consegui perceber essas coisas e tentar fazer as coisas sozinho, sabe? Eu conseguia meio que ver a minha realidade e tentar, tipo, mano, tem alguma coisa além dessa realidade, sabe? Eu chegava e enchia o saco da minha mãe pra ela deixar eu andar de ônibus sozinho. A minha mãe também começou a se abrir mais com isso. Pô, vou viajar, tô indo viajar sozinho, tô indo fazer tal coisa sozinho. Então isso acabou me ensinando muito, sabe? Viajar me ensinou muito. Uns dias atrás eu sei com uma menina que ela tava contando algumas histórias assim da época da faculdade dela. E a gente vê que os pais, eles esquecem que eles foram adolescentes, jovens também, e acabam colocando todas as inseguranças deles em cima, tipo, ah não, vocês não podem sair, vocês não podem fazer isso, vocês não podem, sabe? Não, não pode usar droga, não pode fazer não sei o quê, blá, blá, blá. Tipo, mano, é muito melhor você saber que seu filho faz essas coisas, seu filho contar, ele ter a confiança, sabe? E também ele aprender com os erros dele, tá ligado? Tem coisas que você só consegue falar que é ruim, mas a pessoa ela vai querer aprender por conta própria, sabe? Eu quero que você agora pegue e comece a notar sobre a sua vida. Comece a olhar de uma forma mais aberta o que os seus pais deixam você fazer, o que os seus pais não deixam você fazer. Quais foram as partes que o seu pai ou sua mãe te protegeu tanto que hoje você sente uma deficiência, assim, sabe? Eu quero que você tenha essa noção porque você não vai ter eles para sempre, infelizmente. E você vai ter que enfrentar a realidade uma hora ou outra por conta disso, sabe? Essa deficiência ela vai aparecer uma hora ou outra. Vou dar um exemplo bem idiota. Que nem, como eu falei, eu não sei andar de bicicleta. Quero muito aprender a andar de bike. Na verdade, eu meio que não ligo. Mas eu ultimamente estou querendo muito começar a aprender pelo fato de que eu quero ir para Tailândia. E a Tailândia eles usam muita moto. Então, porra, é interessante eu saber. Porque essa deficiência vai aparecer pra mim uma hora ou outra, sabe? Então eu quero que você comece a anotar isso e pense que, pô, é muito legal ser mimado, é muito legal ter, né, os nossos pais fazendo as coisas que a gente quer, mas isso também é uma faca de dois gumes, porque te deixa despreparado pra qualquer coisa na vida. Então, se coloque em situações assim que você precisa pensar sozinho, situações que você precisa se virar sozinho, sabe? Voltando para a questão da menina que eu saí, ela falou que a prima dela tinha derrubado o celular quebrado e ela não conseguia fazer nada. E aí ela falou assim: não, eu preciso proteger minha prima, eu preciso ir lá ajudar ela, não sei o que, blá blá blá. Tudo bem, ok, faz parte, às vezes você precisa mesmo, não tô falando pra você nunca precisar de ajuda das pessoas, mas pô, a prima dela, pelo que ela falou, ela é mimada já, ela poderia simplesmente falar assim, não, pô, deixa que eu me viro, eu consigo fazer isso sozinho. Pô, eu pergunto pro pessoal aqui, sabe? Imagina, outro exemplo que já aconteceu comigo, que é besta, mas eu acho que essas coisas bestas, esses momentos bestas, acabam te ajudando bastante. Uma vez eu fui para São Paulo e eu esqueci o meu carregador e o meu celular estava acabando a bateria. E eu só conseguia voltar de BlaBlaCar, porque eu esqueci o meu RG também. E aí, sem o meu RG, eu não conseguiria pegar ônibus, sabe? Eu tava sem nenhum documento. E aí eu tipo, puta, fudeu. O que eu faço? De duas uma. Mando mensagem pra algum amigo, arranjo um Wi-Fi, ou eu arranjo um carregador pra poder pegar e pedir o BlaBlaCar, sabe? O carregador e a internet. Tipo, eu pensei em comprar o carregador, mas eu falei, puta, eu não quero gastar, sei lá, R$ 60 no bagulho, sendo que eu não vou usar de novo. E aí eu peguei, eu tipo, mano, eu tenho que me virar, senão eu vou ficar preso aqui, tá ligado? E eu fui comecei a falar com as pessoas, simplesmente. Cheguei, entrei, eu posso carregar o meu celular aqui? Ah, não pode. Beleza, saí, fui pra outro lugar. Posso carregar meu celular aqui? Ah, não pode. Aí, o lugar mais improvável era um lugar que vendia carregador. Aí eu cheguei, né? Aí eu perguntei, quanto que custa o carregador? Ah, R$ 60. Aí eu,
moça, sério, eu só preciso dar uma carga no meu celular porque blá blá blá, contei a história. Posso carregar aqui? Ela pode. Lugar mais improvável, sabe? E isso aconteceu porque eu tinha que me virar, mano. Era um momento que ou eu me virava ou eu me virava, sabe? A gente, às vezes, simplesmente é vencido pelo medo, vencido por essas coisas, sabe? Sendo que é importante a gente ter esses momentos para poder aprender não só a se virar, mas também a confiar em nós mesmos, né? Tipo, pô, vou pra um lugar que eu não conheço ninguém, mas, pô, eu confio em mim. Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato. Lembrando que eu tô fazendo vídeos e voltando com o podcast. Então, qualquer coisa é só olhar lá no Spotify, Autoajuda Barata. Não esquece de se inscrever se inscrever no canal e seguir no Instagram, Autoajuda Barata também. E é isso. Se vocês estão gostando, deixa um comentário. Tamo junto pra caralho e é só o começo.